Muitas pessoas de bom coração costumam resgatar animais feridos. Aqui mesmo no Super Curioso temos histórias de pessoas que ajudaram animais a se reerguer, lhes deram água, comida e um lar com muito amor. Porém, o que aconteceu com o senhor que conheceremos hoje, chamado Joseph Secar, foi bem diferente. Para você ter uma noção, Super Curioso, ele alimenta por dia mais de 6.000 papagaios. Como ele consegue alimentar tantos pássaros? E a pergunta mais importante, o que de tão misterioso esse homem esconde para que todos eles sejam atraídos para sua casa? Quer saber mais sobre essa história super curiosa? Então já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal para não perder nenhum vídeo. Joseph Secar nasceu no bairro de Royapettah, em Chennai, na movimentada Tamil Nadu, sul da Índia. Por lá cresceu, estudou e continuou morando até os dias de hoje. À medida que crescia, assim que saía da escola, passou a ir para a oficina de seu pai no centro da cidade. Não era uma oficina mecânica como talvez você tenha imaginado. O pai de Joseph era especializado em fazer manutenção e conserto de câmeras, tanto antigas como de última geração. Lá Joseph começou a aprender o ofício da profissão e começou a se destacar, aprendendo cada mínimo detalhe de como consertava as câmeras. De acordo com o que ele ia crescendo e se aperfeiçoando, começou a demonstrar ter mais conhecimento do que o seu pai. O pai de Joseph já estava idoso e, vendo como seu filho tinha talento para aquela profissão, decidiu passar sua loja para ele. Com o tempo, o rapaz foi administrando tudo perfeitamente e implementando a venda de mais algumas coisas na loja, o que o ajudou a conseguir ainda mais clientes. Os anos passaram e tudo continuou indo muito bem, mas um desastre estava prestes a acontecer. Mesmo assim, é como dizem, há males que vêm para o bem. Você logo entenderá o que quero dizer. Boas novas! Era a manhã do dia 26 de dezembro do ano de 2004. Às 7h58, muitas pessoas acordaram apavoradas com um grande tremor que aterrorizou todo o Oceano Índico. Ninguém esperava por aquilo, mas aconteceu um terremoto cuja a magnitude foi tão grande que formou uma série de ondas maciças de tsunami que levou tudo o que tinha pela frente. As comunidades ao longo das costas do Oceano Índico foram devastadas e os tsunamis levaram a vida de cerca de 300.000 pessoas em 14 países. Aquele trágico dia ficou conhecido como Boxing Day Tsunami e se tornou um dos desastres naturais mais mortais da história. Tamil Nadu, a cidade onde Joseph morava, estava entre elas. Aquele desastre causou mudanças repentinas nas condições de vida e comércio e, infelizmente, a oficina de câmeras estava entre elas. Após alguns dias do ocorrido, 2 papagaios feridos pelo desastre natural invadiram sua varanda. Com muita calma, Joseph conseguiu se aproximar dos pássaros. O homem os alimentou para que ganhasse a confiança deles e, assim que conseguiu, começou a tratar de suas feridas. Algumas semanas depois, vendo que eles já estavam prontos para voltarem à natureza, decidiu soltá-los. Porém, Joseph nunca imaginaria que isso poderia sequer acontecer. Aqueles pássaros que sempre viveram livres se apegaram a ele e estavam prestes a mudar toda a sua vida. No dia seguinte, os papagaios retornaram até a casa de Joseph para visitá-lo. Ele foi hospitaleiro com as visitas, então servia um pouco de arroz para eles. O indiano só não fazia ideia de que aquela atitude acarretaria algo ainda maior. Do dia para a noite. No dia seguinte, no mesmo horário, os amigos de Joseph foram visitá-lo novamente, mas dessa vez eles não foram sozinhos, havia mais papagaios junto deles. E assim se seguiu. Os dias iam passando e cada vez ia chegando mais pássaros no telhado de sua casa. Todos estavam ali não somente para serem amigáveis com um gentil homem, mas sim para serem alimentados. Certamente os outros 2 contaram a eles que ali rodava uma boquinha livre, não é mesmo? 10, 50
50, 100, 200, até que Joseph começou a perder as contas de quantos pássaros que apareciam por ali. Sorte a dele que seu telhado era grande o suficiente para comportar tantas aves de uma vez. Os meses se seguiram e a visita constante dos papagaios continuou, meses que transformaram-se em anos. Ao ver tantos pássaros, Joseph vivia se perguntando quantos deveriam ter ali, mas nunca parou para contar. Porém, certo dia acordou decidido a descobrir quantas aves de fato vinham visitá-lo. Então, dentro de alguns dias, ele construiu estruturas de madeira, fileiras e mais fileiras, para que pudesse jogar uma boa quantidade de arroz sobre elas. Pensou consigo mesmo que aquela grande quantidade de alimento seguraria os animais ali por bastante tempo. Ele pediu ajuda de sua irmã para contar, pois acreditava que não daria conta, e estava mais do que certo. Lá pelo milésimo, ele já estava cansado de contar. Naquela tarde, os irmãos contabilizaram incríveis 6.000 papagaios. É uma situação muito inusitada. Como de repente apenas 2 pássaros pularam para mais de 6.000 papagaios em seu telhado. Realmente é uma paisagem muito bonita de ser vista, não é mesmo? No entanto, não é fácil manter essa beleza. Afinal, são milhares de pássaros para serem alimentados. Como será que Joseph dá conta? Você tem algum palpite? Pai de pet? Podemos dizer que Joseph é um verdadeiro pai de pet, que trabalha todos os dias para levar alimento para casa. Mas não é só isso, ele acorda bem cedo todos os dias, especificamente às 4:30 da manhã, para começar a cozinhar a grande quantidade de arroz. Ele não tem filhos, mas como é um super pai que levanta, prepara a comida, e mesmo que não haja nenhum humano esperando para tomar café, há quase 6.000 pássaros que assim que o sol nasce, já vão correndo tomar seu café da manhã. Por todos esses anos alimentando esses lindos papagaios, Joseph deixou de ser conhecido apenas pelo homem que consertava câmeras antigas, e sim como o homem que dá comida para milhares de pássaros. Ele se tornou conhecido pelos habitantes locais como Homem-Pássaro. Joseph ganhou tanta notoriedade que acabou sendo entrevistado por um noticiário local. Ao ser perguntado quanto gasta com arroz para essa quantidade tão grande de pássaros, ele revelou: em média gasto 60 quilos de arroz por dia para alimentar todas as aves. Quando acontecem ciclones, chega a 75 quilos. Já no verão, apenas 35 quilos já é o suficiente. Joseph também foi questionado de quanto gasta sendo pai de tantos pets. Ele disse: gasto cerca de 40% dos meus ganhos da minha loja em arroz. Alimento os pássaros com essa renda, mas também recebo ajuda de algumas pessoas que veem minha casa como um santuário de papagaios. Elas sempre doam arroz, o que alivia meu fardo. Mesmo recebendo ajuda de seus vizinhos, Joseph é um exército de um homem só, pois é ele quem cuida de tudo sozinho. Ele compra arroz, prepara, e não podemos esquecer de que ele ainda limpa todo o lugar sozinho. Por mais que seja um trabalho árduo, afinal, ele ainda tem sua loja para cuidar. Ele diz ser recompensador e que não vê problema algum em fazer isso todos os dias. Com o tempo, não somente papagaios se achegaram, mas também pombos e outros tipos de aves. Essas muitas vezes feridas e cuidadas pelo gentil homem. Elas com certeza estão em boas mãos. Quando Joseph decidiu alimentar os 2 primeiros papagaios que pousavam no telhado de sua casa há 18 anos, ele não tinha ideia de que aquilo levaria ele a descobrir o propósito de sua vida. Na entrevista, ele disse: minha motivação diária é amar todos os seres, incluindo esses lindos pássaros. Seu modesto santuário para milhares de papagaios nos prova que pequenos atos de bondade têm o potencial de mudar o mundo para melhor e ajudar nem que seja uma única vida. Não precisa alimentar 6.000 pássaros, mas siga o exemplo desse gentil senhor que está sempre disposto a ajudar o seu próximo, mesmo que ele tenha penas e bicos. Como a nossa história de hoje foi a de um homem que alimenta milhares de animais, que tal conferir essa playlist massa de animais que receberam ajuda humana e retribuíram todo o carinho e cuidado recebido em dobro? Quer assistir? É só clicar agora mesmo no vídeo que está aparecendo na sua tela. Nos encontramos por lá!